pessoal, boa tarde. Nós estamos na live hoje Empreender e nós vamos hoje receber o nosso convidado, Dalton. Ele é psicólogo. Tudo bem, Dalton? Boa tarde. Tudo jóia, Cassandra? Eu estou bem, e você, meu amigo? Tudo jóia, graças a Deus. Então tá bom, tivemos um contratempo aí, né? Mas já foi resolvido, né, Dalton? Tá certo. Faz parte da vida. Administrar isso faz parte, né, Dalton? Faz parte, tem que saber levar a vida, né? Nem tudo sai do jeito que quer, né? Não, trabalhar com gente, às vezes o processo de comunicação tem um erro no meio aí, né, Dalton? Se tratando de gente, né, acaba tendo erro de compreensão. É verdade. Então, Dalton, a nossa live, né, a minha área é economia, né, e com o intuito aí de ajudar as pessoas nesse processo de crise. Aí a gente colocou uma live, né, na área de do empreendedor. Só que a gente sabe que o ser humano é todo, né? Ele é todo. Então, se falando desse complexo aí, né, que é o lado psicológico da pessoa, que precisa estar bem para empreender, né, Dalton? Com certeza. E saber relacionar com as pessoas também é um processo um pouco complexo, né, Dalton? E aí eu acho muito importante a gente fazer esse elo aí contigo, e a gente tem visto também né, nesse processo de pandemia muitas pessoas com crise, né, Dalton? Porque é uma prisão, né, Dalton? Não deixa de ser uma prisão, né? Sem dúvida, né? Infelizmente isso, fica difícil, né? Muitas vezes fica difícil, né? Sim. A pandemia, então, potencializa o negativo, né? Verdade. É verdade. Então, Dalton, eu falei sobre você, um pouco sobre você, mas eu gostaria que você se apresentasse, né? Eu falei antes de você entrar que você é uma pessoa muito amiga e, né, e é da área da psicologia, mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre você, a área que você atua, né? Fazer um marketing aí sobre você. Eu sou um psicólogo clínico, né? Na verdade, eu sou formado em psicologia há quase 29 anos, né? E eu sou um psicólogo clínico. Eu acabei especializando na psicologia clínica, que é a coisa que eu mais gosto. Eu acho que todas as áreas, como a sua, por exemplo, que é a economia, medicina, o direito, todas as áreas têm várias especialidades, né? E eu me identifiquei de cara com a questão da psicologia clínica, porque eu acho que é a forma de ajudar a pessoa com mais profundidade para sair de determinadas coisas. O que a gente vê ao longo da vida é que as pessoas elas têm muitas vezes dificuldade de sair, elas não sabem como sair. Elas acham que nasceram assim, cresceram assim, vão ser sempre assim. E se você não fizer um trabalho de reeditar a história de vida do ser humano desde a infância e vindo trazendo, ela vai viver a vida abaixo do potencial que ela tem, principalmente quanto maior for a autoestima, quanto mais baixa for a autoestima que ela tem e maior a insegurança que ela tiver. Então, é um ser humano com uma capacidade muito boa, mas que muitas vezes fica limitado pela questão psicológica, por não se ver como o valor do ser humano que ela é, porque ninguém nasce nesse mundo à toa e todo mundo tem um valor. Essa é a grande questão e, para mim, é a coisa mais prazerosa do mundo poder fazer um trabalho psicológico e colocar uma pessoa bem e tirar as questões psicológicas que a impedem de desenvolver. Sim. São muitas, né, Dalton? São muitas coisas que impedem as pessoas a inserir, a estar melhor, né, para desenvolver os seus projetos. E a gente vê com pessoas com know-how grande, mas o lado psicológico realmente
afeta, né, muito as pessoas, né? Essa questão aí da autoestima, né? Tem muitos fatores que interferem, né, na vida das pessoas, né, Dalton? E atrapalha muito, né? E eu falo que hoje em dia, vamos tirar o Covid, antes da questão da pandemia, mesmo antes da pandemia, eu falo que nós já estamos vivendo numa época em que o número de pessoas deprimidas, ansiosas, tem aumentado muito. Isso me preocupa muito. E eu ligo muitas vezes esse aumento da depressão, da ansiedade, à imaturidade, porque as pessoas mais imaturas elas têm dificuldade de lidar com as dificuldades que são inerentes à vida. Então, é como se a pessoa se iludisse, imaginasse, fantasiasse uma coisa que na hora que não der certo, ela vai ter uma decepção muito grande. E o mundo que a gente vive é um mundo que eu falo que ele é muito exteriorizado. As pessoas vivem muito em função do exterior. E o interior tem um valor muito grande de equilíbrio. Então as pessoas vivem muito em função do outro, do que o outro vai pensar, do que eu tenho que me apresentar. E você vale muito mais do que isso. Então isso faz com que a psicologia hoje tem uma demanda muito grande, tem uma demanda crescente, vai formando psicólogo e vai ter serviço para psicólogo clínico assim, em grande quantidade, como não deveria ter, mas infelizmente vai ter. Todo ser humano tem algo para se resolver, né, Dalton? Na verdade, tem pessoas, por exemplo, eu falo que depende do nível de o quanto a pessoa foi amada. A questão psicológica fundamental do ser humano, a necessidade psicológica fundamental do ser humano é ser amado. A questão psicológica gira toda em cima disso. Uma pessoa que foi mais bem amada, ela tem uma autoestima melhor. A vida é melhor, é mais positiva, as coisas, ela aceita as bênçãos, ela ganha as coisas, ela sabe usufruir, então ela vive melhor. Agora, uma pessoa que cresceu com uma autoestima baixa, que por questões, talvez, dos pais, que vêm dos pais e vêm das gerações anteriores, acaba ficando com um lado negativo, cresce como se fosse assim. Né? Tem um ditado que era até uma música antiga da Gabriela, que eu nasci assim, eu cresci assim e você sempre assim. Eu criei uma frase baseada nessa, que você não nasceu assim, você cresceu assim e não precisa ser assim. Então o ser humano pode mudar, mas se ele tem, quanto mais baixa a autoestima que ele tem, mais a dificuldade dele acessar o bom. E ele sofre muito mais porque ele não acha que merece. E isso dificulta muito a vida do ser humano. Por isso que eu acho que a psicologia serve para isso. Tem alguma ligação genética com a depressão, Dalton? Já tem alguns estudos que apresentam algum elo da depressão com a genética? Algumas pessoas já são propensas a ter depressão? Ou somente está ligado a o que, né, que você disse sobre o amor, aquela capacidade que ela teve de absorver o amor, de sentir o amor, ou só é externo mesmo? Não, a grande maioria das questões psicológicas, das questões da depressão, na minha percepção, até pela quantidade, elas são psicológicas, mas existem causas orgânicas da depressão, isso aí não tenha dúvida, né? Pode ter questões de ordem genética que fazem que a pessoa fique deprimida, isso aí não tenha dúvida, né? O ser humano é complexo, tanto a nível psicológico como a nível neurológico. Mas a maioria das vezes, o que a gente vê, e pelo discurso que a pessoa traz, ela tem um histórico, ela começa com um histórico. Então, quando você entra na história de vida dela, ela tem aquele histórico. Ela normalmente, se ela tivesse uma questão genética só, ela não teria tanto histórico disso. Claro que poderiam posteriormente dar problema para ela, como qualquer pessoa que tem alguma coisa neurológica, ela acaba sendo taxada socialmente de alguma forma. Mas na hora que você vai trabalhar, quando a questão é psicológica, você vê que ela vai resolvendo. Quando ela é genética, ela vai ter que ter realmente. Quando são questões neurológicas, neurológicas verdadeiras, aí vai ter que ter uma medicação
contínuo, é um negócio contínuo para equilibrar. Como, por exemplo, vou te dar um exemplo fora da depressão, que é o TDAH. Uma pessoa que tem TDAH, ela tem uma necessidade de uma medicação, porque está ligada ao lobo pré-frontal, que é onde a gente controla a emoção, essas questões todas, e muitas vezes ela tem uma dificuldade. Por isso, ela vai precisar de um medicamento. Esse é um exemplo, porque eu já trabalhei com pacientes com TDAH. Isso é neurológico. Isso você pode trabalhar. O psicológico, nesse caso, é secundário. Você vai, como ela teve dificuldades ao longo da vida, você tem que trabalhar a autoestima dela. Ela vai continuar com TDAH, mas ela vai aprender a viver de uma forma positiva. Aí a psicologia é secundária e a questão neurológica é primária. Mas a grande maioria das pessoas tem dificuldades psicológicas e que geram a depressão. O tipo de profissão, o tipo da profissão das pessoas, né, algo que ela exerce, pode contribuir para aumentar a depressão? O tipo de trabalho, né, que ela exerce, pode influenciar a depressão? O tipo de trabalho, sim, se você for colocar assim, porque muitas vezes o trabalho, de forma geral, ele pode ser tenso, ele pode gerar tensão, depende de como a pessoa é, a dificuldade que ela tem. O trabalho gera uma tensão, gera uma expectativa de forma geral. Então, de forma geral, toda profissão você pode, dependendo de como as pessoas lidam com as dificuldades, todo trabalho dá trabalho, todo trabalho tem problema, todo trabalho tem gente, então tem vários tipos de pessoas. As pessoas mais passivas muitas vezes se submetem a atitudes negativas e isso desgasta com o tempo. Mas existem trabalhos, né, por exemplo, que são mais desgastantes, principalmente, por exemplo, um que se fala muito é a medicina, né? O médico, dependendo do que ele faz, ele tem um desgaste muito grande, né? Você trabalha com uma questão muito grande, né? Você absorve muita coisa. E uma coisa que a gente tem que aprender em psicologia é não absorver. Por exemplo, as pessoas falam assim, como é que você consegue fazer isso? Porque a minha ênfase não está no problema, a ênfase está na solução. Então, quando eu estou ouvindo uma pessoa pela primeira vez, que ela vai contando a história dela, sendo a questão dela realmente de natureza psicológica, ela vai contando, o que eu estou ouvindo ali, além do que ela está falando, eu estou pensando em como eu vou ajudá-la. E como eu posso fazer para tirá-la dali. Então, eu tenho, por exemplo, uma satisfação muito grande quando eu consigo ser um instrumento de Deus e um profissional para tirar uma pessoa de uma condição que ela não sairia dali sozinha. Eu falo que é como, eu vou representar isso como se ela estivesse dentro de um poço e não conseguisse sair sozinha sem a ajuda de uma pessoa. O meu trabalho é ajudá-la a tirá-la do poço, independente do nível que ela está no poço. Então, mas a minha questão não é algumas situações são muito difíceis. Eu já presenciei algumas situações de ouvir e elas causarem um desconforto grande pelo sofrimento da pessoa. Mas depois de você saber que você tira uma pessoa de uma situação dessa, é bom. Mas eu acho que o médico, por exemplo, ele tem uma tensão muito grande. E todos os profissionais hoje em dia, com esses anos de crise que nós passamos, é claro que ele ficou muito mais tenso, mais complicado. Isso eu estou falando sem a pandemia. A pandemia, obviamente, veio somar um estresse. Fora do estresse, tem o estresse profissional, o estresse pessoal e o estresse agora dessa pandemia que desequilibrou o sistema de uma forma maior ainda, né? Aí complica um pouco mais a situação. Verdade. Existem faixas etárias, Dalto, que a incidência da depressão é maior? Ou hoje não tem mais isso? Olha, a depressão, para mim, tanto a depressão como a síndrome do pânico, elas começam na infância. A infância, a síndrome do pânico tem um histórico de insegurança desde a infância, que vai aumentando ao longo do tempo. A depressão, ela pode começar na infância ou não. Ela pode ser uma coisa que mais para frente é uma perda muito significativa
quanto mais imatura é a pessoa, vamos imaginar que é a perda de uma pessoa, de um ente querido. Quanto maior é a imaturidade, mais ela tem um laço de dependência. Quando eu vejo uma pessoa, eu tenho um cliente que é dependente, a primeira coisa que eu trabalho com ele é o seguinte, principalmente, por exemplo, com pai e mãe, quanto mais longe tiver a idade da pessoa, que em tese ela pode viver, eu vou trabalhar isso, porque eu sei que lá na frente, na hora que ele perder aquele ente querido, pelo nível de depressão que ele tem, ele vai sofrer muito. Então, a depressão está ligada com uma perda, pode ser uma coisa que já vinha lá de trás, mas pode ser uma coisa súbita que acontece de uma hora para outra. Já a questão da insegurança, ela é contínua. Então, as pessoas podem... Agora, normalmente, hoje em dia, o adolescente sofre muito. Você vê que tem muito adolescente fazendo automutilação, fazendo automutilação, ficando deprimido. Isso também, para mim, vem da autoestima. Mas você pode ficar deprimido em qualquer hora, em qualquer época da vida, principalmente à medida que envelhece, porque muitas vezes tem coisa que passou, que não foi resolvida, ou que vai envelhecendo, e muita coisa negativa que não foi resolvida, ou a perspectiva fica ruim, a pessoa pode também ficar deprimida pelo histórico de vida. Pela soma dele. Ou seja, tem que ser bem resolvido, né, Adalto? Todas as áreas. Tem que viver bem, né? E resolver, né? Não, e quanto mais cedo você vai resolver um negócio desse, melhora a sua qualidade de vida. Por isso que eu falo, por exemplo, assim, claro que você pode resolver com 60, 70, 80 anos de idade, 90 que seja, mas se você resolver isso mais cedo, por exemplo, quando eu tenho alguns clientes de 23, 24 anos, tinha uma cliente que tinha um histórico muito complicado, ela ficou uns 2 anos comigo, mas ela saiu muito bem dentro daquilo que foi trabalhado. Você vê assim, a perspectiva dela para frente é melhor. Claro que ninguém está sujeito, todo mundo está sujeito a perdas, a dificuldades, mas a condição psicológica dela hoje é muito melhor do que ela era. Ela sofreria muito mais, teria relacionamentos ruins, teriam muitas confusões, muitas dificuldades ao longo da vida. E chega lá na frente, a pessoa pode ficar deprimida por causa disso. Mas hoje eu acho que devido à imaturidade as pessoas sofrem mais. Eu acho que é uma época que as pessoas não sabem lidar com o interior, não sabem lidar com a perda, não sabem lidar com o valor que elas têm. Entendeu? As pessoas estão muito imaturas, né, Dalton? Na atual conjuntura que a gente está vivendo, as pessoas não sabem resolver muito bem, né? O seu interior, as suas conjunturas pessoais. Na verdade, existe para mim uma relação entre a educação, a maturidade psicológica e a felicidade. Se a pessoa for devidamente educada no sentido de aprender os limites que a vida tem, porque a vida tem lá aspectos positivos e negativos para todo mundo, o mundo não gira em torno do umbigo de ninguém, então a pessoa imatura, ela vai ter dificuldade. E eu falo que mesmo que ela tenha uma condição econômica ótima, excelente, uma condição de saúde boa, se ela não for madura, ela entra em relacionamentos ruins, ela entra em situações ruins, ou mesmo que ela tenha boas coisas, ela não vai saber dar valor. Eu falo que ela era feliz e não sabia. Só depois que ela tiver as perdas é que ela vai achar ruim. Então, a pessoa madura, a vida é mais simples, as possibilidades você sabe, você escolhe, sabe dar valor à vida e você vive melhor. A pessoa imatura está sempre procurando uma coisa grande, maravilhosa, como se fosse um nirvana, um período que você vai viver uma felicidade. E felicidade não é um nirvana, não é um estado que você não tenha problema nenhum. Isso aí é ilusão. A felicidade é você saber dar valor às coisas que você tem. Então, uma pessoa mais madura sabe dar mais valor à vida e, consequentemente, ela é mais feliz. Não porque a vida é perfeita, mas porque ela sabe dar valor. A pessoa imatura, muitas vezes, pode ter muita coisa,
e ainda ser infeliz, porque ela está procurando alguma coisa que, quando ela tiver, ela vai ficar totalmente feliz. E isso não existe. E aí entra o fator do tempo. Eu falo que o tempo não cura. Todo mundo sabe que o tempo não cura. Mas o tempo aumenta. O que é bom fica melhor e o que é ruim fica pior. Por isso que quanto Nossa. mais... aí você considera o tempo das pessoas vão envelhecendo, quando elas fazem uma retrospectiva. O passado é maior do que o futuro e muitas vezes algumas coisas elas já não conseguem mais ter acesso. Se elas ficarem deprimidas, elas perdem muita coisa e aí muitas vezes acaba sofrendo, entre aspas, desnecessariamente, no sentido em que podia ser tratado. Mas na medida em que não tiver um tratamento, e uma coisa que eu acho hoje as pessoas usam, a medicação é fundamental para estabilizar, mas muitas pessoas deixam de procurar a terapia porque o medicamento estabiliza, mas não resolve. E ao longo do tempo essas coisas tendem só a aumentar. Então vai aumentar o número de remédio, vai aumentar cada vez, até que a pessoa chegue numa situação em que ela está tomando remédio demais e não consegue sair disso, porque ela não resolveu a causa psicológica dessas questões que são realmente psicológicas. Você vai passando por cima e aí, dali para frente, você vai tendo problema. É isso que é a complexidade. Então são duas linhas que não divergem, né, da automedicação e a terapia, porque a terapia ajuda a resolver e a medicação dá uma solução, né? A medicação é fundamental. Se não tivesse essas medicações, muitas pessoas estariam dentro de casa e muitas pessoas não chegariam num consultório. Hoje ainda tem atendimento online, mas muitas vezes, mesmo que a pessoa está dentro de casa, uma pessoa muito deprimida, normalmente ela está dentro de casa, dentro do quarto, num quarto escuro, e não quer contato com ninguém. Então, mesmo com o meio online, ela não vai acessar ele. Ela vai estar numa depressão tão grande que muitas vezes ela não quer conversar. Então, a medicação é fundamental para equilibrar o sujeito, até para ele continuar vivendo, trabalhando, fazendo essas coisas, mas procurando uma terapia, mas ele não sairia, ele não vai sair só com isso. Aí é que entra aquela questão, se a causa da depressão for orgânica, o raciocínio da maioria dos psiquiatras está certo. Por quê? Se você vai passar 2, 3 anos tomando uma medicação para meio que estabilizar, quando você for tirar, ela for sendo tirada aos poucos, a pessoa continua estabilizada. Esse raciocínio é perfeito, mas só é válido se for uma causa realmente orgânica. Se for uma causa psicológica, pode passar 2, 3, 5, 10 anos, e na hora que você tirar, a pessoa vai voltar àquele estado anterior. Quantos clientes eu tenho? Eu tenho uma cliente que eu já falei com ela, não tira remédio sozinha. Ela diminuiu a medicação, sem ir no psiquiatra dela, que eu conheço, ela ficou pior do que ela estava. Aí ela começou a diminuir. Eu falei, não vai por esse caminho, que você sabe o caminho que vai dar. A pessoa quer tirar a medicação, mas a medicação ela tem uma função. Porque quando a pessoa melhora e ela vai no psiquiatra, por exemplo, eu trabalho com um psiquiatra, ele manda para mim e eu mando para ele. Quando a pessoa vai lá e ele vê que ela está bem, ele diminui a medicação. Agora, quando a pessoa diminui por conta própria, ela acaba depois ficando ruim. Então, quer dizer, a medicação é fundamental para equilibrar. Mas não é o tempo que você toma a medicação, se for uma causa psicológica. A medicação serve para estabilizar, mas sem uma terapia bem feita e profunda, você não sai disso. Entendi. Perfeito, Dalton. A gente está vivendo um contexto, né, Dalton, de isolamento social e muitas mães, eu sou mãe e tenho amigas também, que estão passando aí, né, um processo complexo, principalmente por causa das crianças em casa, né, e aí você disse algo que me chamou a atenção, por exemplo, as crianças podem desenvolver síndrome, por exemplo, do pânico, né? Como identificar assim, os primeiros vestígios dessa síndrome do pânico, Dalton? E qual que é a iniciativa que a mãe tem que ter
nesse processo? Na verdade, como não existe, eu falo que, por exemplo, a ansiedade vem da insegurança. Então, Sim. a base da ansiedade é a insegurança. Se você tivesse 100% seguro, você não ficaria ansioso. Como nós somos ser humano e 100% de segurança não existe, por isso que existe um nível básico de insegurança que todo mundo tem, porque ninguém consegue ser 100% seguro em todos os contextos da vida, então tem um certo nível de insegurança. Mas essa insegurança pode ser maior ou menor. Quando você tem uma criança pequena, que você percebe que a insegurança dela tem uma proporção maior do que a insegurança de qualquer pessoa, de qualquer criança, você vê que ela passa a ter um medo muito grande, ela tem uma dificuldade. Agora, a insegurança dela pode ser por dois motivos. Pode ser por um motivo externo ou porque eu vou chamar de um motivo interno. Muitas vezes, eu até estava atendendo uma cliente, eu até atendo online, eu fui entrar na história de vida dela. Ela tem uma depressão de muitos anos. Eu fui entrar no histórico de vida dela e para entender isso com mais profundidade, né? Eu queria trabalhar, já saber que causa insegurança e que obviamente vai causar o medo do que a criança tem, né? A insegurança vai causar para ela, ela vai ficar insegura. A insegurança vai causar o medo. Então, o que eu quero? Ouvindo a história dela, ela foi aquela pessoa hiperprotegida. Pai, mãe, tinha uma irmã que a ajudava. Então, o que acontece? Aquela pessoa fica imatura e insegura. Ela não tem uma causa externa, ela tem uma causa interna da hiperproteção. Quando você hiperprotege uma criança, ela vai ficar insegura, ela vai ficar agarrada em você, ela vai ficar dependente. Aí tem que se trabalhar essas causas. Quando é uma causa da superproteção, é claro que você não vai tirar isso de uma vez. Muitas vezes as pessoas, depois de um tempo que a criança cresce, ali 6, 7, 8 anos, a pessoa vai querer tirar na marra e mudar aquele esquema na marra. Ela não vai conseguir, ela vai gerar um problema maior ainda. Ela vai ficar mais insegura. Tem que se trabalhar a causa psicológica daquilo, tem que mudar aquilo, tem que, se for uma questão dessa dinâmica familiar quando é uma criança, os pais têm um poder muito grande. Então, a partir dos pais, a partir dessas coisas, você consegue tirar. Agora, tem aquela insegurança que ela vem da vida. É uma criança mais insegura, mais medrosa por alguma coisa, e se ela começa a ter medo, apesar que o Freud chamava isso de fobia. A fobia é quando a fobia normalmente é ligar o medo a uma causa externa. O medo do elevador. Cedo se tratar essas questões melhor. Entendi. Eu achei muito interessante. Por exemplo, filhos únicos têm uma dificuldade maior, né, Dalton? Por exemplo, a superproteção é maior, né? Quando você tem mais de um filho, fica mais fácil dividir essas atenções, né? E é complexo, né, para os pais e para os filhos, né? Principalmente para os pais lidar com a situação, né? Mas isso aí é um negócio que aos poucos dá. É claro que quando você tem dois, a criança vai ter um problema porque ela vai ter que dividir. E aí você vai ter outro problema proveniente dessa história, dela saber dividir. Só que eu acho que muitas vezes o que acontece é quando uma criança tem, vamos dizer assim, até inconscientemente, os filhos, eles têm uma personalidade predominantemente igual ao pai, predominantemente igual à mãe, e entre eles são graus. Então, aquelas crianças, sejam meninos ou meninas, que têm uma personalidade com o pai e com a mãe, independente do sexo da criança, ela tem um vínculo diferente.
Então, muitas vezes, ela tem uma forma diferente de lidar, porque elas têm muita coisa em comum. Uma criança, é um negócio que é uma dinâmica complicada. Eu falo que, tipo assim, educar uma criança é a tarefa mais difícil que existe na vida e mais importante. É um processo muito grande entre os dois requisitos básicos são o amor e a disciplina em equilíbrio, né? A criança precisa de afeto, mas ela precisa de disciplina, ela precisa de limite. A imaturidade, que eu sempre falo, vem do fato de uma criança ter uma liberdade excessiva. E fica parecendo que quando ela crescer, muitas vezes o raciocínio dos pais são assim, ela ainda é criança, quando ela crescer ela aprende. Não, a Bíblia diz que você tem que ensinar a criança desde que ela é pequena. Porque se você for dando liberdade para ela, depois, para tirar, você vai ter um problema. Eu tava numa palestra uma vez, aí um pai veio falar comigo, tinha um menino de 6 anos, como é que ele fazia? A menina tinha muita liberdade. Ele falou, você ainda tem tempo, mas você vai ter trabalho. Porque agora mudar isso aí, você vai ter um trabalho muito grande, porque a criança é imatura e ela quer fazer o que ela quer e não quer fazer o que ela não quer. Educar é um processo complexo, porque ela tem que aprender que nem tudo que ela quer ela pode fazer na hora que ela quer, e nem tudo que ela não quer ela pode deixar de fazer. Por isso, a tarefa de educar é a tarefa mais importante que existe. E ela vai do zero, na minha concepção, até os 23, 24 anos. Quando a pessoa passa pela adolescência, depois que ela sai da adolescência, ela aí entre os 23 e os 25, se ela amadureceu, ela assume a responsabilidade da vida dela. Se ela não amadureceu, ela vai ser um filho adolescente pro resto da vida, independente da idade que ele tem. Ou ele não vai crescer. Claro, ele tem a possibilidade de fazer uma terapia? Tem. Mas o que é mais comum? As pessoas mais imaturas são as que menos querem fazer terapia. É verdade. O mais interessante, por exemplo, dos clientes que eu tenho, aí eu vou colocar um aspecto espiritual, eu falo que eles são os irmãos do irmão do filho pródigo. Por quê? São pessoas que estão dentro de casa, não sabem ganhar, são boas pessoas, mas não sabem ganhar. Os meus clientes, de forma geral, não são pessoas com um grande histórico negativo. São pessoas muito boas, pessoas que buscam andar num caminho certo, mas têm uma autoestima muito grande, uma cobrança muito grande, tem um valor como ser humano, assim, é normalmente um profissional competente e muitas vezes não sabe dar o valor. Tem os que são mais imaturos, mas, de forma geral, são pessoas que querem melhorar, mas não têm um histórico tão difícil da vida. E os que têm mais necessidade são os que menos vão. E aí fica imaturo a vida inteira. É verdade, Dalton. Nesse processo de pandemia que nós estamos passando, Dalton, como que a gente deve fazer, principalmente, por exemplo, a gente está falando e alguns virão, né, vão ver a nossa live aí, vão ver agora e outros vão ver depois. Mas como que o empresário, né, a pessoa, não deixar que esse processo de pandemia afete ela e não vire uma depressão, né, que é um complexo, né, a gente falar, mas tem alguma dica importante que você possa nos dar para evitar esse processo de depressão? Porque tem pessoas que estão passando por muita dificuldade, né? Tem empresários aí que estão no processo muito difícil, né? Não está entrando receita e as despesas elas não param, né? Elas não são proporcional à receita. Então, assim, qual a dica que você daria, Dalton? A gente que entende o lado espiritual, né, que é importante a gente confiar em Deus, mas existe alguma dica, né, no lado psicológico que a pessoa possa se prevenir de uma depressão, Dalton?
A forma vai ter que ser da seguinte forma. É claro que essa pandemia estourou o esquema de todo mundo. Não é um negócio fácil, né? Claro que o problema aí vai ficar muito em conta do nível do sofrimento, porque muitas pessoas que, obviamente, estão numa situação ruim, de alguma forma, é claro que é ruim. Mas muitas vezes o negócio não é nem tão desesperador assim. É ruim, é péssimo, né? Eu também tive uma redução significativa. Os clientes que hoje eu atendo online é um quarto, quer dizer, é um quarto. Se for muito, não deve chegar a um quarto. Obviamente eu tive também uma perda de receita. Obviamente que eu oro a Deus para acabar com essa pandemia. Mas eu tenho duas opções. Entrar na negatividade ou ligar a positividade. Porque se eu entrar na negatividade, eu acabo entrando na depressão. Porque você vai só alimentando um sistema negativo e quanto mais negativo... É uma bola de neve descendo uma montanha. Quanto mais ela anda, mais ela aumenta de volume e de tamanho. Se essa bola de neve for predominantemente negativa, a pessoa é a sensação de que ela vai entrando para um buraco. E a sensação da depressão é a perda de sentido, de valor. Ela é como se ela estivesse afundando. Então, a questão é o seguinte: eu não posso fazer tanta coisa, mas o que eu posso fazer, eu vou tentar fazer. E eu vou ter que pôr a minha cabeça o seguinte: quando eu sair, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que organizar, eu vou passar uma perda, eu vou ter que ver o que eu vou fazer, eu vou reorganizar as coisas. Atrapalha é meio mundo. Eu tenho vários clientes assim que acabam ficando assim angustiados. Mas é que eu falo, depois de uma situação dessa, não tenho o que fazer. Se tivesse que fazer, eu tinha feito. Ou você tinha feito e todo mundo tinha feito. Então, vai para o lado positivo da coisa. Não no sentido que você vai gostar da situação, porque aí você tem um problema psicológico sério. Você não vai gostar de um negócio ruim. E eu nem estou te falando para você gostar de um negócio ruim. Eu só estou te falando assim, pensa positivamente no que você pode fazer, planeja o que você pode, tenta viver da melhor forma possível, porque isso vai passar e quando passar, por mais que vai gerar uma perda grande, vai gerar custo, né? Até porque você tem que pagar uma porção de coisa que cai automaticamente, vai dar um problema financeiro para ser resolvido, mas você tem duas opções: ficar vivo em boa condição para batalhar, para arrumar a vida para frente, ou além de ter todo o problema que você vai ter, você ainda vai ficar deprimido e vai ficar pior ainda, porque você não vai conseguir nem resolver o que você tem que resolver. Então, o que eu trabalho na minha cabeça, quando começou isso, eu comecei a pensar do lado negativo, mas eu falei assim: para. Quando eu começo... obviamente que quanto mais o tempo passa, mais você pensa, poxa, eu vou ter que resolver. Quanto mais o tempo passa, mais problema eu tenho. E como todo mundo tem. Eu não deixo de ficar preocupado, eu não deixo de ficar chateado, mas isso não muda o mundo. Porque quanto mais chateado eu ficasse, mais resolver, estava bom. Aí eu tenho que orar a Deus, eu tenho que buscar a Deus, mas eu tenho que pôr a minha cabeça para funcionar e pensar o que eu vou fazer depois e caminhar. Agora, a gente que tem Deus, eu falo que muitas vezes relacionamento com Deus, eu falo que quando eu estou tenso, eu caminho andando, eu oro andando, eu caminho e oro. Amém. Eu mato dois coelhos de uma vez, porque na hora que eu estou andando, eu relaxo. É uma das formas de reduzir a tensão. E enquanto eu oro, eu também relaxo. No final da oração, a minha vida muitas vezes não mudou. Mas eu estou um pouco mais tranquilo e a cabeça pensa mais positivamente e segue em frente. Infelizmente, não tem uma varinha de condão, não tem uma palavra mágica, porque se tivesse, eu era o primeiro a ter usado ela para mim e já estava fora disso há muito tempo. Mas a ideia é ruim, é péssimo, mas só tem um jeito: andar para frente. Orar a Deus e andar para frente e fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. É verdade que existem pessoas em condições muitas vezes piores do que a nossa, e elas não têm nem não só um presente como um futuro, a perspectiva é ruim,
mas a gente tem que caminhar para frente e buscar a Deus. Se você ficar deprimido, tudo que tem de ruim vai ficar 500 vezes pior e você vai se sentir no fundo do poço, tendo que sair do poço, não aguentando sair do poço e tem um problema lá fora. Então, se você está dentro do poço, mas em condições saudáveis, você sobe, sai do poço e a vida continua lá para frente. Agora, fácil não é não. Agora, verdade. Eu falo que as pessoas mais emotivas, mais... Porque eu falo que existem os introvertidos e os extrovertidos. Eu sou mais introvertido, por isso eu consigo lidar melhor com a racionalidade. Mas as pessoas mais extrovertidas, que são mais afetivas, elas sofrem muito mais com a coisa. Aí você tem a potencialidade. Se você pega uma pessoa que é mais afetiva, e se ela for mais imatura, aquilo vai ficar uma bola de neve enorme que você não tem jeito de sair dela de jeito nenhum. E na hora que você entrar com isso na sua cabeça, você começa a deprimir. Agora, a gente tem que caminhar para frente. Vale chorar, vale achar ruim, vale conversar, vale... E outra coisa que fica difícil, como a gente está no isolamento social, a tensão aumenta porque a gente não pode sair, não pode passear, não pode dar uma voltinha. Dentro de casa o clima fica tenso, porque todo mundo está tenso. Você dizer que não existe. Se a pessoa mais tranquila que tiver no mundo, ela tem um nível de tensão. A tensão dela aumentou, nem que seja 5%, 10%. Tem gente que está com 40%, 50%, 80%, 90%, 100%. Mas não tem jeito de ficar totalmente zen. Tem que estar lotada do Espírito Santo. Mas lotado do Espírito Santo, e fora isso, olha, não tem jeito. Se ficar muito zen, que tem alguma coisa muito errada, né, Dalton? Ou tá totalmente no Espírito Santo, levitando, ou tá fantasiando a mil. Porque se tiver no Espírito Santo, tá fantasiando na hora que descer, aí que acaba, o castelo cai, o negócio estraga. Mas, vai ser pior, né, Dalton? Eu tive essa estratégia, sabe, Dalton, de tentar, né, ajudar o próximo. E esse projeto Empreender, ele surgiu justamente nesse processo de isolamento, né? O Empreender, ele surgiu com o intuito de unir, né, os empreendedores e um ajudar o outro no processo de divulgação do seu trabalho, tentar vender online, né, acelerar esse mecanismo de venda, né, no lado mais paralelo, né, que é pela internet, pelas redes sociais. E isso é importante, né? Olha só que interessante. Se eu tivesse na minha vida normal, eu não teria tempo suficiente para montar um projeto desse, né? Então, isso ajudou muito, canalizar, né? Não focar no que é ruim, mas focar no que é bom, né, Dalton? Isso é muito importante. Não, e aí eu quero o seguinte, né? Em crise, tem a crise e a oportunidade. Você pode ir para o lado da crise ou para o lado da oportunidade. Mesmo que você não possa fazer muita coisa, pelo lado da oportunidade é alguma coisa. E aí é que entra uma coisa importante. E, obviamente, depois, muita coisa que é online, mesmo você estava falando sobre aquelas pessoas que vendem, né, roupas nessas praças, nessas coisas, depois todo mundo vai ficar com o online. É claro que, por exemplo, tem clientes que não querem o online. Eles preferem ser presencial. Então, tem clientes que você não tem, eles não têm esse interesse, não tem problema, está dentro de um direito dele. Mas eu falo assim, tem muita coisa que o online é útil e a gente tem que procurar a saída. É isso que eu falei em outras palavras, é o que você está falando. Você procurar a saída. Procurar a saída, mesmo que não seja uma saída total. Se você for... Eu falo que as pessoas aí entra aquela questão da imaturidade, do positivo e do negativo, é o seguinte, você tem tanto a crise quanto a possibilidade. As pessoas normalmente mais negativas, elas têm uma predominância com a crise. Elas enfatizam a crise. As pessoas mais positivas, que normalmente também estão na crise, eles vão para o lado positivo da oportunidade.
É isso que eu falo. E aí vem muito daquela história psicológica, da autoestima, porque a pessoa que vem com um histórico de negatividade, para tirá-la, para ajudá-la, é mais difícil. Eu falo dessa história do poço, é como se você estivesse puxando uma pessoa do buraco, você está dando a mão para ela para puxar ela para fora do buraco. Quanto maior a negatividade, é como se você estivesse puxando ela para cima, ela bota o pé no buraco, lá na parede do buraco e puxa para baixo. Ela tem uma dificuldade de sair. Ela leva um tempão. É como se vamos colocar um termômetro. Ela está abaixo de zero. Ela está com 50 abaixo de zero. A terapia é ir tirando ela da negatividade até o zero para depois pôr ela na positividade. Então é como se você tivesse... Você puxa a pessoa para fora, como ela não dá conta, ela puxa para dentro. Então o trabalho é diminuir a negatividade aos poucos, para depois ela entrar no zero, para ela subir. Então a pessoa negativa, ela vai ver tudo, ela não vai ver a oportunidade, ela vai ver a crise, a dificuldade, isso aqui. Aí ela tem todo um histórico, né, para falar de tudo que é ruim. E a pessoa mais positiva, ela pensa na oportunidade. Não que mude, assim, aquela história, não estou falando de uma coisa que resolva tudo, mas aí você mantém a saúde mental. Para sair disso com saúde mental e preparar psicologicamente. Eu falo que a gente tem que se preparar psicologicamente para fazer as coisas. Então, preparar psicologicamente é preparar para o obstáculo que você vai ter, a dificuldade que você vai ter, como é que você resolve, o tempo que você vai fazer. Se você pensar nisso e tiver uma versão mais positiva, a situação é ruim para todo mundo, mas a perspectiva é melhor. E você mantém a saúde mental. Se você entrar na negatividade, você entra na depressão, entra na ansiedade. Além de não ter mudado a realidade, você piorou a sua qualidade de vida e vai ter que lutar com duas coisas. Você não vai ter que resolver só o exterior, você vai ter que resolver o interior. E se a negatividade for grande, a pessoa fica lá no fundo. Aí por isso que tem gente que perde uma empresa ou diminui o ganho dela, que ela vai lá embaixo. Ela colocou não só a ficha, todas as fichas ali, como o coração. E supervalorizou aquilo. Aquilo diminui, não precisa nem acabar, ela pode depois reorganizar a coisa, mas ela vai ter um sofrimento maior. Então, a positividade é sempre melhor do que a negatividade. Porque senão a pessoa sofre. Mas isso não é só uma questão de eu querer. Psicologia é um negócio, se fosse só eu querer, ninguém estava num lugar negativo. As pessoas têm uma história de vida muito negativa, uma falta de amor, não foram bem queridos. Aí vem aquela história, né? Porque se a minha mãe ou meu pai não gostaram de mim, quem vai gostar, né? Eu sou a pior pessoa do mundo. E isso não é uma verdade, o ser humano. Aí é que entra a questão de trabalhar isso para pessoas viverem bem. Por isso é que para mim, eu acho que você tem a sua profissão, eu tenho a minha, a gente tem a identificação, mas dentro da psicologia, para mim, quando eu tive acesso à psicologia, a minha ideia sempre foi essa: tirar as pessoas que não saem, elas não saem sozinhas. Infelizmente, não saem. Só as pessoas que estão num nível de positividade maior, elas conseguem sair sozinhas porque elas já têm uma perspectiva melhor. Mas quanto mais profunda a pessoa estiver no nível de negatividade, ela não sai. E ela vive a vida inteira, vai ficar doente, porque aí você tem o espírito, a alma e o corpo. O que acontece numa coisa repercute nas outras duas. Então, se você tem medo, seu coração bate mais rápido. Né? Você fica com medo, seu coração bate mais rápido. Se você tiver uma taquicardia, você fica com medo, porque está tudo ligado, uma coisa na outra. Por isso que as pessoas acabam sofrendo. E uma coisa interessante, essa live e as lives que eu tenho a oportunidade de fazer, para mim também é uma oportunidade de ajudar. Eu até divulgo o meu trabalho, mas eu sei de gente que ganhou com isso. E eu fico satisfeito em poder contribuir. Como o seu trabalho como economista também, essas lives ajudam, porque você ensina as pessoas, ajuda as pessoas, e as pessoas muitas vezes elas precisam disso. Elas muitas vezes precisam de gente como você e eu e de todo mundo que quer contribuir com elas. E é uma forma de ajudar dentro daquilo que a gente pode fazer, né?
E a terapia ela é muito importante, né, Dalton? Porque empresa, ela não é feita só de tijolos, né? Ela é feita de pessoas. E o líder que não está muito bem, né, o que você disse, ela vai ver esse processo de crise, né, bem maior do que ela é, né? E aquelas pessoas que não veem o lado só negativo, ela vê como oportunidade. Tanto é que a gente vê casos aí de grandes empresários que, em momento de crise, cresceram mais, né? Então, é importante estar bem, é importante procurar uma terapia, né, Dalton? Eu vou deixar aqui embaixo, depois da nossa live, o seu contato, Dalton, para as pessoas que ainda não têm você na live, porque é importante a terapia, né? Ela é importante em todos os níveis, né, da vida do ser humano. E ela reflete diretamente na maneira dela gerir, né, a sua empresa, né, Dalton? Como você mesmo disse, né? Não, e a sua Dalton, vida como um todo, né? A sua vida como um todo, né? O gerenciamento da vida como um todo. O casamento, os relacionamentos, tudo isso vai estar envolvido nesse aspecto todo. Mas eu falo o seguinte, pai e mãe dá o que tem. Uma das coisas que a gente tem que aprender é o seguinte, você como mãe, você faz o melhor que você pode com a história de vida que você tem, com o histórico de geracional que você tem. Então é o seguinte, a questão não é simplesmente acusar pai e mãe, porque todo mundo é gente, todo mundo tem limite, todo mundo é imperfeito. A terapia, para mim, é uma reedição. Ela é uma oportunidade de você trabalhar questões que, em graus maiores, te imobiliza e que você teria como sair. Não, eu falo que uma das coisas que eu trabalho com os clientes, pai e mãe, a gente tem que aprender a perdoar. Deu tudo que tinha. E quando você volta na história de vida, por exemplo, dos seus pais e depois dos seus avós, com raríssimas exceções, a vida dos seus pais foi pior do que a sua. E a vida dos seus avós pior do que a dos seus pais. E cada geração tenta melhorar a geração seguinte. Então dá o que tem. Que se não deu mais, é porque não tinha. Por isso que eu falo que a terapia, a primeira forma dela é aprender a perdoar pai e mãe. Muitas vezes você tem uma vida, quando você vai olhar a história dos seus pais ou dos seus avós, você vê que a sua vida é ótima. Ela é excelente. Ela é muito melhor. A terapia é uma forma de ajudar a elaborar determinadas coisas que, pela limitação dos pais, a criança sofre. E aí se torna uma adulta. Então eu falo que ela é uma reedição da história de vida na perspectiva do adulto. Porque muitos problemas psicológicos que as crianças têm vêm do como elas entendem aquilo. Na medida que elas se veem, se meu pai ou minha mãe não gosta de mim, logo o problema é meu, ela cresce como se fosse dela. E muitas vezes é uma dificuldade dos pais e muitas coisas é uma coisa que a criança interpreta de uma forma negativa, mas você pode resolver aquilo mais tranquilamente e ela ter qualidade de vida. Agora, a terapia também não vai tornar ninguém perfeito, né? A perfeição não é uma característica humana. Você vai ter uma condição melhor de lidar com a vida de uma forma mais positiva. Mas milagre, só Jesus Cristo. E a perfeição não é uma característica humana. É só de Deus. Mas eu acho que por isso que eu acho que a psicologia é uma segunda oportunidade de melhorar o processo. Por isso que é aquela história, se eu fosse presidente da República, todo mundo tinha que fazer terapia. É claro que isso aí não é uma coisa imposta. Aí eu teria que se tirando, né? Mas, tipo assim, eu falo assim, obviamente as pessoas têm o direito de escolher, mas para mim, as pessoas se beneficiariam com uma terapia de qualidade que ajudasse elas a resolverem as coisas. Mas é claro que essa coisa não pode ser imposta. Então, é a mesma coisa que quando uma mãe traz um adolescente, o adolescente é educado, você conversa com ele uma vez, ele vai embora e nunca. Ele só foi porque a mãe queria que ele fosse. E depois nunca mais vai ali. Então não tem jeito de obrigar uma pessoa. Aí depois que ele fica adulto, aí a ficha pode cair, ele pode voltar por conta dele, aí ele já tem uma noção, ele vai fazer as coisas. Então não tem como impor as pessoas fazerem isso.
mas pelo menos que elas entendam que existe uma possibilidade. A minha ideia é o seguinte: quem está nos ouvindo, ou quem vai ouvir pela live posteriormente, ela pode ver que aquilo pode melhorar a vida dela. Para mim, já terá valido toda essa live, se ela depois procurar uma ajuda e melhorar a qualidade de vida dela. E é isso que eu espero com esse trabalho que a gente faz. E o seu é um trabalho importante, porque você sabe que muita gente tem a economia, por exemplo. Eu tenho um cliente que faz economia, é uma coisa importante, porque dinheiro é um problema sério, né? E aí o psicológico junto com o dinheiro, quando é muitas vezes mal utilizado, não foi uma coisa fundamental de forma geral. Tem muita gente que passou dinheiro na mão dele durante esses anos todos e não soube guardar, não soube poupar. Se tivesse gastado tudo, se não tiver reserva, obviamente vai sofrer mais. Aí vai parar e vai pensar assim: por que eu não fiz isso? Quer dizer, o aprendizado de hoje você resolve para amanhã, porque esse já foi. Então, assim, é verdade. E a utilização de dinheiro tem um aspecto psicológico muito grande. As pessoas pegam o dinheiro para satisfazer a vida dela. E muitas vezes, para tampar uma falta psicológica, compra mais do que pode, faz mais do que pode. Por quê? Por causa de uma questão psicológica. Se resolvesse, não teria que compensar tanto. E por isso que eu acho que as pessoas são mais imaturas hoje em dia. As pessoas investem muito em imagem. Você tem uma ideia? Eu estava trabalhando com um cliente de 24 anos, o cara falou isso, eu falei: você vê isso? Porque eu tenho mais idade que você, eu já passei por várias coisas, eu vejo isso, mas você vê isso? Quer dizer, se você está vendo isso, você está bom demais, porque as pessoas normalmente investem em excesso na imagem em detrimento do interior. Tem que investir na imagem, tem que investir na imagem. Uma coisa não exclui a outra, elas complementam, mas com equilíbrio. E dinheiro é um negócio que quem tem dinheiro guardado vai perder, num certo sentido, mas vai ter o que pagar e depois trabalha e ganha mais. E quem não tem? E o dinheiro que passou na mão? Como é que fica? Então a economia é um negócio fundamental. Dinheiro é um negócio fundamental. Sem dinheiro, o que você faz? Nada. A não ser que você more na roça, plante alguma coisa. Se você mora numa cidade que você tem que comprar tudo, até um pé de alface, tudo tem que ser comprado. Se você não tiver um gerenciamento financeiro, a situação... Você não aguenta. E tem outros produtos que a gente utiliza também, né, Dalton? Por exemplo, remédio. Tem pessoas que consomem remédio que é necessário e não tem jeito, né? Ela precisa de comprar o remédio, né? Mas sem a reserva, isso vai ficar pior ainda, né? Não vai funcionar, verdade. Porque durante anos, se você juntou um dinheiro, você pelo menos passa pela crise gastando dinheiro da sua reserva, mas ainda está mais tranquilo e depois a vida continua. Agora, quando não está, aí está doente, tem um problema psicológico, está sem dinheiro, está com tensão, está dentro de casa, não pode sair, aí vira uma bola de neve muito grande. Mas tem que pensar, agora que já está aqui, tem que pensar para frente, pôr a vida para andar, aprender. O prudente e o tolo. O sábio, ele vê que onde o outro errou e não vai, né? O prudente, ele erra uma vez, né? Não guardou dinheiro, mas depois da pandemia vai guardar. E o tolo, né? Ele vive errando no mesmo lugar. Então a gente tem que ser realmente ou sábio ou prudente, né, Dalton? De preferência sábio, né? Agora ninguém pode sair dessa pandemia sem aprender alguma coisa, né? Porque se não aprender a gerenciar a vida, aí vai ser o da imaturidade e, obviamente... É o auge da imaturidade. Ô, Dalton... É verdade. Dalton, faltam 18 segundos aqui para acabar. Eu queria te agradecer. Muito obrigada. Eu quero fazer outra live com você, viu, meu querido?